meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Talk. Hoje nós estamos aqui na 5ª lição da nossa revista dos jovens da editora CPAD. Hoje nós vamos falar sobre Neemias, a oração de um construtor. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente na sua vida. E para essa aula de hoje nós temos um convidado especial, nosso pastor Elias, que vai estar trazendo essa lição para a gente. Então eu gostaria que você recebesse agora pastor Elias com a nossa lição número 5. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui nessa feita para estudarmos juntos a palavra de Deus. Aproveitando a oportunidade, quero convidá-lo para que você, se ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que venha acionar ali o sininho das notificações, para que quando a gente divulga aqui um vídeo, você seja notificado e que também não esqueça de dar o seu like. Isso é muito importante para a continuidade da produção desses estudos para você. O texto do dia diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias, capítulo 1, verso 6. Com Neemias, aprendemos duas valiosas lições: que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios e que precisamos eleger as prioridades certas em nossas vidas. Então, nós vemos aqui que a oração ela é importante para a nossa vida, para a vida cotidiana do cristão, de um modo geral. A oração ela é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. E a oração, ela não é uma reza, uma ladainha, ela é sim uma conversa, uma conversa de um pai para filho ou de um filho para o pai, ou uma conversa entre amigos, tá certo? Onde você fala tudo aquilo que está acontecendo com você, coloca as suas prioridades, as suas necessidades, enfim, e obtém uma resposta daquele que ouve. Então, a oração ela é uma comunicação. O texto básico desta lição, a leitura em classe, ela está registrada em Neemias, capítulo 1, verso de 4 a 11. Então, nós vemos aqui a oração de Neemias, uma oração de prudência, mas também uma oração de lembrança, porque ele sabia a situação em que o povo se encontrava, ele conhecia toda a situação, e como tivemos a oportunidade de falar em outros temas, Deus sempre usou as nações inimigas, vamos dizer assim, para trazer o castigo sobre Israel. E por diversas vezes Israel foi exilado, foi escravizado, e quando eles se lembravam de Deus, se arrependiam e voltavam a fazer o que era certo diante de Deus, Deus os libertava e trazia de volta a sua terra. E essa era realmente uma situação em que o povo estava escravizada. Uma parte pereceu, a outra foi levada como escravo, e os que sobraram estavam vivendo em total miséria ali em Jerusalém. As portas haviam sido queimadas a fogo, o muro estava fedido, e ainda se isso tudo não bastasse, eles eram extorquidos aqueles povos que eram vizinhos deles ali. Então a história dá conta que eles eram acossados dia e noite. E agora, quando o irmão de Neemias retorna de Jerusalém e conta para Neemias o que estava acontecendo, Neemias ele começa a chorar e a interceder pelo povo, buscando de Deus uma oportunidade, uma saída, para que Deus viesse dar um escape para aquele povo, para que aquela situação fosse resolvida. Então, nós vemos aqui no livro de Neemias, encontramos relatos que nos revelam preciosas lições acerca da oração, da sensibilidade para com a dor do nosso próximo, da disponibilidade em ajudar a quem precisa, da fidelidade e soberania do Senhor e da integridade do homem que serve a Deus. O primeiro tópico dessa lição nos fala da tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo. Era necessário que houvesse ali um tempo de reconstrução, o tempo para reconstruir todas as coisas. Os tempos de Neemias e Esdras foram marcados pela reconstrução da identidade de um povo sofrido, pela renovação espiritual e a retomada da consagração a Deus.
No livro de Neemias, encontramos o relato acerca dos fatos ligados ao retorno a Judá do ano de 444 a.C., o terceiro de 3 retornos sucessivos. Essa história começa quando o povo de Judá é levado cativo para o exílio e passa a viver um dos períodos mais tristes de sua longa história. Segundo o relato, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo, conforme registra o livro que traz o seu nome, Neemias, capítulo 1, versículo de número 3. Jerusalém é destruída e o povo que ficou em Judá passa a ser cada vez mais humilhado, explorado e ameaçado pelos povos vizinhos. Não bastasse entre os próprios judeus, havia aqueles que, por serem mais ricos, exploravam e impunham sofrimento aos mais pobres e desfavorecidos. As injustiças eram muitas e traziam grande pesar aos corações dos que serviam ao Senhor e sonhavam com o retorno à grandiosa e histórica Jerusalém de outrora, agora envolta apenas em sombras e amargas lembranças. A restauração era uma necessidade latente e o tempo finalmente havia chegado. Nós encontramos aqui nesse primeiro tópico que esse já era o terceiro de 3 retornos sucessivos. O que nós vemos aqui no contexto histórico é que Israel, ele vivia transgredindo, ele estava ali sempre saindo da presença de Deus. Então, todas as vezes que eles transgrediam os mandamentos do Senhor, Deus mandava a punição, mandava o castigo. Aí eles sofriam aquilo, se humilhavam, reconheciam o seu erro, e aí voltava à presença de Deus. Só que nesse caso aqui, em particular, agora ficou muito mais sério, porque Deus não se deixa zombar. Ninguém zomba de Deus. É o que a gente sempre tem alertado a igreja, pregado para os cristãos de um modo geral, é que Deus não se deixa escarnecer. E você, como servo de Deus, você precisa ver o que você quer da sua vida. Se você quer servir a Deus, você tem que servir a Deus de inteireza de coração, um coração sincero. Você não pode servir a Deus hoje, quando a situação está ruim, e na hora que a situação fica boa, você se afasta de Deus, vira as costas para Deus e vai praticar as coisas do mundo. Porque Deus não é criança. Deus não é uma pessoa que você pode enganar. Então você precisa tomar uma atitude. E o povo de Israel não fazia isso, né? Desde a saída do Egito, por exemplo, quando chega no deserto, qualquer coisa que acontecia já era motivo do povo murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés, né? E nós vemos que durante 40 anos eles ficaram peregrinando ali pelo deserto, e daqueles que saíram do Egito, nenhum deles entrou, a não ser Josué e Caleb. Foi os que conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? Porque eram pessoas de dura servil, né? E agora nós vemos a mesma coisa. E o profeta Neemias, né, lá como copeiro do rei, foi levado também para o exílio, agora servindo ao rei, né, Artaxerxes, gozava de uma possibilidade muito grande, que era o gozo de ter ali a presença do rei, de poder interagir com ele, né? Então ele tinha, vamos dizer assim, essa mordomia. E foi por intermédio de Neemias que Deus trabalha na vida daquele povo que tinha ficado para trás. Nós vamos ver no seguinte da lição que uma das coisas que Neemias tinha era a sensibilidade e a empatia. Na Bíblia, os nomes dizem muito acerca de seus personagens. Neemias, no hebraico, significa Yahvé, o Senhor tem compaixão. Que preciosa é essa tradução e o seu sentido. Não só o nome, mas o exemplo deixado por esse homem também impressiona e nos mostra como deve ser um governante que serve a Deus. Sábio, corajoso, com fé, sensível ao sofrimento dos próximos, íntegro, determinado, justo e humilde. Então essas são uma das qualificações que Neemias possuía. E por isso se torna um grande instrumento de Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém. Em um primeiro momento, Neemias poderia ter pensado em sua própria vida, pois como copeiro do rei gozava de muito conforto, status e estabilidade. Mas ele era possuidor de 2 qualidades que devem fazer parte da vida de todo crente: sensibilidade e empatia. A sensibilidade o permitia olhar as coisas que o cercavam
e percebê-las em seus detalhes e nuances, atribuindo uma sólida reflexão acerca delas. Já a empatia lhe dava a capacidade de sentir a dor do outro e prontamente disponibilizar-se em auxílio na solução quanto ao sofrimento pelo qual se está passando. Então, nós vemos que Neemias, quando ele ficou sabendo, por intermédio do seu irmão, da situação do povo de Israel, ou melhor dizendo, daqueles que tinham ficado lá em Jerusalém e estavam vivendo em completa miséria, ele sensibilizou, ele sentou-se e chorou, e orou a Deus, e jejuou para que Deus viesse mudar aquela situação. Porque eles, como cativos, eles estavam, sendo, de uma certa forma, tratados com dignidade. Ele, por exemplo, ele estava na presença do rei, era o copeiro, era o homem de confiança do rei. Ele tinha ali toda a liberdade, ele tinha estabilidade, ele podia, como diz o comentarista, ele podia ter se preocupado tão somente com ele, como muitas vezes é o que acontece no nosso cotidiano, a pessoa está no bem bom e está preocupado com o que o outro está passando, com o que o outro está sofrendo. Quer dizer, quem pode mais chora menos, é um velho provérbio, né? Então, quer dizer, ele podia estar tranquilo, como muitos ficaram, mas Neemias não. Neemias era um servo de Deus, ele tinha compromisso com Deus, e ele sabia perfeitamente que a situação do povo era exatamente por conta da desobediência. O povo tinha saído fora dos planos de Deus. E o que eles estavam sofrendo era consequência dos atos que eles tinham praticado quando desobedeceram a Deus. Se voltaram para outros deuses, para a idolatria e para outras formas de pecado que Deus abomina. E agora ele se coloca na brecha e vai orar, pedir a Deus misericórdia para aquele povo, para o povo de Israel, pois, afinal de contas, na oração que ele faz, que nós lemos aqui na leitura em classe, nós lemos que ele era um conhecedor da palavra de Deus, assim como o povo de Israel também conhecia. E ele lembra a Deus da promessa que Deus tinha feito a Moisés, que quando o povo transgredisse, Deus ia permitir que eles fossem cativos, fossem levados para outras nações, mas quando eles se arrependessem, Deus faria eles retornar novamente. Neemias aqui, além de lembrar a Deus do que Deus tinha falado, ele reconhece que o povo pecou, e inclusive ele e a casa do seu pai. Ele fala, eu sei que nós pecamos também como a casa do meu pai, mas como diz, tem misericórdia de nós, alivia esse sofrimento, nos dá de volta a oportunidade de voltar. Então, nós vemos aqui a oração intercessória, ela é importante na vida da igreja. Ela é muito importante para a igreja. A igreja precisa orar, fazer a intercessão por toda a igreja, por todos os irmãos. Deus se agrada disso, né? Devemos ter aquele momento particular com Deus, mas não podemos esquecer de orar por toda a igreja do Senhor, pelos familiares, pelas autoridades constituídas, porque a paz da igreja depende da paz da nação onde estamos inseridos. Então, se há paz dentro da nação em que vivemos, haverá paz para a igreja. Então, precisamos orar pela paz, pelos governantes, pelas autoridades constituídas e orar pelo povo de Deus. Em terceiro ponto, fala de um mundo que agoniza. Nós estamos vivendo em tempos em que nos permite traçar muitos paralelos com o drama presenciado por Neemias. Na atualidade, o mundo também agoniza. Multidões vitimadas pelas epidemias, a violência urbana amargando índices assustadores, a miséria humana dilacerando vidas, os abismos socioeconômicos se avolumando cada vez mais e uma geração inteira vitimada por doenças e males nunca vistos em tais proporções, levando muitos às últimas consequências. Qual nossa postura frente a tudo isso? Será que conseguimos nos envolver em sensibilidade e empatia tais que nos permitam sentir a dor dos que sofrem? Como corpo de Cristo, somos chamados a ser atuantes, mostrando a todas as pessoas que há uma esperança. E essa esperança é Deus. Nós estamos enfrentando um período de caos, não só no país em que vivemos, mas no mundo inteiro. E nós, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar em oração, em intercessão por essas nações.
porque nós sabemos que tudo que acontece no planeta são consequências de coisas que nós fazemos. É como Neemias reconhece na sua oração. Eles pecaram, mas a tua palavra diz que o castigo viria. Mas o Senhor é Pai, o Senhor não é um carrasco. Então, quando a gente reconhece o erro, reconhece a falha, se arrepende, então Deus, ele tira o castigo e dá para nós o refrigério. E é o que nós estamos vendo. O mundo está corrompido, né? A corrupção, a criminalidade e tantas coisas terríveis estão acontecendo no mundo. Mas Deus tem a igreja na terra e essa igreja precisa sensibilizar, precisa ter empatia para poder interceder diante de Deus por esta nação, para que Deus possa, através dos pregadores, conquistar muitas almas para Jesus, porque esse é o desejo de Deus, é que o homem se arrependa do seu mau caminho e viva. Deus não tem prazer na morte da humanidade, das pessoas. Nós precisamos assumir esse compromisso com Deus, precisamos nos envolver com sensibilidade e empatia, que nos permitam sentir a dor dos que sofrem. E como corpo de Cristo, somos chamados a ser atuantes, mostrando a todas as pessoas, que ainda há uma esperança. Muitos estão desesperados, muitos estão aí dando cabo da própria vida. Quantos suicídios aconteceram de ontem para hoje, vai acontecer de hoje para amanhã. Pessoas que perderam totalmente a esperança, não vê mais saída, não vê mais oportunidade. Mas a igreja do Senhor tem o papel fundamental, que é de falar para essas pessoas que ainda há uma esperança, que nem tudo está perdido. O diabo não vai escravizar a humanidade por toda a vida, por toda a eternidade. A não ser aqueles que indubitavelmente não querem nenhum compromisso com Deus, mas aqueles que estão em busca de uma esperança, eles podem e conseguirão com toda certeza encontrar o refrigério para as suas almas. Neemias ora e jejua em favor do seu povo, e diz aqui o texto: e chorei e lamentei por alguns dias. O irmão de Neemias, Anani, em uma visita relatou o sofrimento do povo e a calamidade que assolava Jerusalém. Tal relato trouxe ao copeiro do rei um profundo pesar, levando-o a chorar muito e lamentar por alguns dias. Neemias era um homem de oração e ação, porém, como todo ser humano, tinha também o seu limite emocional e necessidade de abrir o coração e se permitir chorar. Hoje vivemos tempos onde muitos afirmam que o choro e o lamento são sinais de fraqueza. Um grande engano. Há tempo para o choro e para o sorriso, para o lamento e para o júbilo, conforme escreve Eclesiastes, capítulo 3, verso 4. Neemias, ao ser confrontado com tão cruel realidade, não conseguiu se conter. Chorou e lamentou muito. Isso provou o quão sensível e empático era esse valoroso homem de Deus. Que possamos, semelhante a Neemias, também chorar e lamentar as injustiças do mundo que nos cerca, as dores das pessoas que sofrem e a miséria daqueles que mal têm o que comer, conforme registra Mateus 5, verso 4. Assim como Jesus, que possamos ter nossos corações dilatados ao sofrimento do próximo e simplesmente chorar. João capítulo 11, do verso 32 a 36. O choro e o lamento são sinais de que somos sensíveis ao sofrimento do próximo e prontos a sermos impelidos por Cristo a estender a mão. Então nós vemos que essa qualidade, ela precisa ter também na igreja do Senhor. Precisa estar em cada indivíduo em particular. Precisamos estender a mão. A igreja, ela detém um poder muito grande. Ela detém o poder espiritual. E através da oração e da ação, da atitude, nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, Neemias não só orou e chorou, mas ele colocou tudo aquilo que estava no seu coração em ação. Ele tomou uma atitude concernente àquilo que estava acontecendo. Nós vamos ver mais para frente. Ele orou, ele jejuou, ele chorou, mas ele tomou uma atitude. A igreja do Senhor precisa. Nós que somos jovens precisamos também. E eu, quando digo nós somos jovens, é porque eu me considero um jovem. Eu sou um jovem Senhor. Faço parte da família de Deus. Então, eu também me incluo nessa brecha, porque nós precisamos fazer algo por aqueles que não têm nada. Quantas pessoas estão passando fome, estão desabrigadas? Quantas pessoas estão vivendo uma situação difícil?
Essa é a realidade do nosso mundo. E nós, como igreja do Senhor, podemos fazer muita coisa em prol dessas pessoas. E uma das principais é falar do amor de Deus, falar que ainda há esperança, que nem tudo está perdido, e convencê-las através da ajuda do Espírito Santo, que é o que convence de fato o ser humano a reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, e resgatar essas vidas do pecado, das prisões, das cadeias, libertá-las, né, do fogo do inferno, que com certeza vai levá-las à destruição se elas não forem resgatadas. O segundo ponto, Jeremias esteve jejuando e orando. Passado o tempo de chorar e lamentar, uma nova etapa se apresenta. É o tempo de jejuar e orar. A primeira reação foi importante, mas ele tem um tempo de validade determinado. As pessoas que passam a vida chorando, se lamentando e não chegam nunca a lugar nenhum. Passado esse primeiro momento, chegou a vez da ação. E para um homem de Deus, a verdadeira ação começa com o jejum e a oração. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte: chorar não resolve o problema. Chorar é importante, você pode chorar em voz alta, jogar para fora todo aquele sentimento, pesar, de tristeza, mas passou esse período, até porque o choro tem prazo de validade, aí você precisa partir para a segunda etapa, que é o jejum e a oração, e através do jejum e da oração buscar de Deus estratégia para poder fazer algo que venha resolver aquela situação. Então, é o que nós estamos vendo aqui. Durante esses 3 estudos, estaremos falando de oração, mas agora vamos falar sobre o jejum. Como deixar de se alimentar pode influenciar na qualidade da nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus? O motivo é simples. Quando jejuamos, submetemos nossas vidas a uma dependência total de Deus e passamos a nos alimentar apenas da ação do Espírito Santo em nosso ser. Jesus nos deixou importantes instruções acerca do jejum. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Mateus capítulo 6, verso 17 e 18. O jejum é algo íntimo e pessoal e que, preferencialmente, só deve ser compartilhado com o nosso Deus em oração. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nem todas as pessoas conseguem jejuar por um tempo fechado. Quando eu falo tempo fechado, geralmente, eu já fiz isso muitas vezes, é você ficar das 18 horas, digamos, das 18 horas de hoje até as 18 horas de amanhã, sem se alimentar. A única coisa que você pode fazer é tomar água. Mas nem todas as pessoas têm estrutura física para suportar um jejum de 12 ou de 24 horas. Então, nós precisamos ter um pouco de cuidado sobre isso, porque senão você pode parar no hospital, tá? É lógico que quando você está jejuando, isso já acontece comigo, já aconteceu várias vezes, quando você faz jejum fechado, que nem eu já fiz várias vezes, como já disse, chega um momento do ápice da fome e parece que você vai desmaiar. E aí você vai orar. É o que eu fazia, o que eu aprendi a fazer. E chega um momento em que parece que o estômago fica anestesiado e você não tem mais fome. E depois que passou aquele período que anestesiou, você consegue ficar horas e horas, o dia inteiro, a noite inteira, e vai se alimentar no dia seguinte. Um outro ponto que precisa ser observado é consequente a primeira alimentação depois de um jejum fechado, um jejum de 12 ou de 24 horas. Você não pode sentar à mesa e comer aí um prato de comida com bastante coisa sólida. Você precisa tomar um caldo, tomar uma sopa, alguma coisa, uma alimentação leve, tá? Para que você não tenha aí um revertério aí. Por quê? Porque nesse período de 12 horas, 24 horas que você ficou, as tripas ficaram totalmente vazias, o seu intestino, o seu estômago está totalmente vazio a ponto de estar praticamente colado. E se você come uma comida pesada, forte, isso vai dar uma fraqueza muito forte e você também, por esse motivo, pode ter algumas reações. Então, geralmente, se faz aí
um jejum, muitas vezes, você pode fazer um jejum das 18 horas da noite até o meio-dia do dia seguinte. Por quê? Porque a partir das 18 horas da noite você não come mais nada, você vai dormir no dia seguinte. Quando for lá por volta da meio-dia, você entrega o jejum a Deus e se alimenta normalmente. Mas tem pessoas que ficam aí uma semana jejuando, 3 dias, jejum fechado, e então ele precisa de tomar esse cuidado para que ele não venha arrumar um problema sério, tá certo? Isso acompanha uma vida espiritual. Muitas vezes, quando você está enfrentando algo muito terrível, muito sério, o jejum se torna importante. Isso chama-se de consagração a Deus. Você se consagrar 100% ao Senhor para que aquele problema seja resolvido, para que você tenha a vitória sobre aquilo que está acontecendo. E foi o que aconteceu aqui com Neemias. Então, vemos aqui, o jejum é algo íntimo e pessoal e que preferencialmente só deve ser compartilhado com o nosso Deus em oração. E aí o que acontece? Na presença do rei, durante a audiência com o grande Artaxerxes, primeiro, que reinou de 464 a 424 a.C., imperador da Pérsia, o monarca lhe faz uma pergunta: que me pedes agora? Esse fragmento do texto bíblico revela muito acerca da vida de Neemias. Ele era um homem de oração. Veja bem, antes de fazer o seu pedido, o copeiro fez uma pausa. Em uma fração de segundos, ele fez mais uma pequena oração e finalmente fez seu pedido ao rei. Em constante oração, Neemias teve sua trajetória marcada também por orações espontâneas, revelando uma contínua dependência da direção divina. Quando fazemos da oração uma prática constante em nossas vidas, não existe desafios intransponíveis nem batalhas que não possam ser vencidas. Na presença do imperador, Neemias teve ousadia para fazer o seu pedido e, fortalecido pelas orações que fizera antes, a vitória foi certa. O ministério de um crente, de um cristão, ele tem que se alicerçar na oração, no jejum e no estudo sistemático da palavra de Deus. São as 3 bases, os 3 tripés que sustentam um cristão diante das adversidades da vida aqui nesse mundo. E Neemias deixa para nós um exemplo exemplar de que nós só podemos estar firmes diante de Deus se estivermos firmados nesse tripé: jejum, oração e estudo sistemático da Bíblia. Sem essa base sólida, nós seremos como a folha que o vento leva para lá e para cá. Você já viu uma folha no galho da árvore? O vento sopra e ela vai, até que chega um momento que ela amadurece e o vento bate nela e ela desgruda ali de onde está segura e perece. Quando você está alicerçado nesse tripé, pode vir um vendaval, tsunami, pode vir o que quiser, você sempre vai ser vitorioso em o nome do Senhor Jesus. Não existe batalha, não existe nada que seja intransponível para o cristão que jejua, ora e que medita na palavra de Deus. O terceiro tópico fala os resultados da oração de Neemias. Primeiro, a resposta ao copeiro do rei. Neemias abriu seu coração e fez a sua solicitação ao imperador Artaxerxes. Após 4 meses, se considerarmos a cronologia apresentada no texto sagrado de jejum e oração, era chegada a tão esperada hora. Chegado o grande dia, o rei olhou a face do simples copeiro e imediatamente preocupou-se com um semblante triste. Por fim perguntou: por que estás triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Neemias 2, verso 2. Neemias faz uma breve oração e abriu seu coração, como servo do Deus Altíssimo fez a sua parte. Já o Senhor Todo-Soberano tocou o coração do imperador e o milagre aconteceu. O rei deu a permissão e colocou Neemias na função de governador sobre Judá e redigiu os decretos reais que viabilizariam a construção da obra. Então nós vemos aqui que ele não usou de precipitação. Ele jejuou, ele orou, e quando entrou na presença do rei, ele estava triste com a notícia. Aquilo abateu o seu semblante, aquilo trouxe para ele aquela figura de tristeza no seu rosto. E quando o rei olha para ele, o rei percebeu e faz uma pergunta: por que você está triste? Por acaso você está doente? Ou é alguma tristeza de coração? E aí, diante da pergunta do rei, Neemias
ali em silêncio, faz uma oração a Deus e abre o seu coração e conta para o rei o que estava acontecendo, o que estava sucedendo. E naquele momento, a intervenção de Deus acontece, como diz aqui o comentarista. Deus trabalha no coração de Artaxerxes. Ele ganhou a alegria de poder receber do rei a permissão de levar avante aquilo que ele tinha em mente, de reconstruir o muro, de consertar as portas, e ainda não só recebeu uma ordem verbal, mas Artaxerxes, como diz aqui, deu a ele todos os documentos, todos os decretos que eram necessários para que Neemias fosse o representante dele naquela região e assim não tivesse nenhum empecilho para fazer a obra. Mas mesmo com todos esses documentos, com toda a autorização do rei, ele enfrentou adversidades ao longo do caminho. Muitas foram as adversidades encontradas por Neemias. Tanto as nações vizinhas, quanto a própria comunidade judaica empreenderam frentes de oposição ao trabalho realizado por Neemias e os seus trabalhadores. Tobias e Sambalate, governadores de Amon e Samaria, inicialmente zombaram de Neemias, seus ajudantes. E em um segundo momento, levantaram uma série de calúnias que insinuavam a intenção de rebelião frente ao imperador persa Artaxerxes. Qual a resposta de Neemias? Ele simplesmente orava e trabalhava com ainda mais intensidade. Havia uma grande obra a ser feita. Também grande dificuldade foi encontrada dentro da própria comunidade judaica. A ambição dos ricos impunha a dor e o sofrimento aos mais pobres, que eram explorados e humilhados. Neemias combateu ardentemente essas injustiças e agiu com grande generosidade para com o povo. Então nós vemos aqui que o inimigo ele sempre age dessa forma, né? O que está ruim pode ficar pior. Neemias estava vindo agora, né, incumbido de trazer um refrigério para o povo, reconstruir o muro, construir as portas que tinham sido queimadas, trazer um momento de paz, de tranquilidade, uma prosperidade para o povo que tinha ficado escravizado. Mas, por um lado, tinha os inimigos. Tinha ali os inimigos, né, o rei de Amon, o governador de Amon e de Samaria, e ainda por cima tinha os judeus ricos que ficaram ali, que exploravam os pobres. E é claro que eles não queriam abrir mão de perder essa mordomia que eles tinham, porque eles viviam de explorar os coitados ali. E agora, com a intervenção de Neemias, toda essa mamata ia acabar. Então inventaram calúnia, perseguiram, né? Chega um momento em que eles precisam vigiar constantemente para que eles não viessem, não formassem ali um ataque para derrubar os muros novamente, para botar fogo nas portas. Então, foi um trabalho realmente que demandou muito esforço. Mas o que diz aqui o comentarista? O que diz a palavra de Deus? Neemias orava, jejuava e orava e entregava dioturnamente os inimigos nas mãos do Senhor. O nosso Deus fizera esta obra. Após a conclusão da obra, Neemias constatou quão impressionados ficaram os seus inimigos com a construção. Nesse momento, ele enfatiza o reconhecimento da edificação como uma obra de Deus. Notemos bem que ele abre mão de seus méritos e atribui a Deus toda a glória. Sigamos esse exemplo e tenhamos sempre viva em nossas mentes a convicção de que a obra é de Deus, assim como o nosso chamado, a capacitação, as condições e as forças. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Então nós vemos aqui que depois de toda a luta, de todo o sofrimento, se Neemias fosse uma pessoa qualquer, ele simplesmente teria dito, tá vendo? Vocês estavam duvidando que eu não ia conseguir, perseguiram, caluniaram, pois aqui, ó, olha a obra feita aí. E agora? O que é que vocês vão dizer? Mas foi o contrário. Neemias reconheceu que a obra foi conquistada, que tudo foi feito porque Deus fizera. E ele glorificou a Deus pelo que Deus tinha feito. Além do muro, grandes outras restaurações foram realizadas nos tempos de Neemias. Deus o honrou e o usou de forma poderosa em Judá. Houve também uma grande reforma religiosa com a valorosa contribuição de Esdras, renovando
o compromisso do povo pós-exílio com o Senhor. Neemias nos ensina, com sua vida de oração e comprometimento com a obra de Deus, que a verdadeira adoração não se restringe apenas ao exterior, mas principalmente é fruto de uma grande transformação no coração daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Para concluirmos, ao estudarmos a vida de oração do construtor Neemias, podemos perceber a importância em elegermos as prioridades certas para a nossa vida. De todas as formas possíveis, diversas pessoas tentaram desviar a atenção de Neemias e impedi-lo de concluir a construção dos muros. Mas o copeiro governador venceu o seu desafio, porque ele não se preocupou e não perdeu tempo em ficar olhando para os ataques, para as calúnias, para a blasfêmia, para as difamações que vinham contra ele, mas ele estava com seus olhos fitos no Senhor dos Exércitos. Os seus ouvidos estavam atentos à voz do Senhor. E como cristão, nós precisamos também estar nesse mesmo pensamento, nesta mesma comunhão, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor dos Exércitos e que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz. E através do jejum e da oração e da leitura sistemática da palavra de Deus, com certeza, nós seremos mais do que vencedores sobre todas as coisas que trabalham e colaboram para impedir o nosso progresso diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê aí o seu like e acione o sino das notificações para que possamos estar contribuindo com esse trabalho, trazendo mais estudos de edificação espiritual para a sua vida. Que Deus abençoe você. Gente, muito obrigado por participarem dessa aula junto com a gente hoje. Eu tenho certeza que esse conteúdo que nós aprendemos hoje é de extrema importância para as nossas igrejas nos dias de hoje. Se você quiser continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus e sobre tudo aquilo que Ele nos deixou na sua palavra, então eu gostaria que você clicasse na playlist que está aparecendo aqui do lado. Deus te abençoe. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.